Por algum motivo especial este resumo do audiolivro chegou até você. E se você gostar e quer que este conteúdo também ajude as outras pessoas, compartilhe em suas redes sociais. Você também pode colaborar com a divulgação simplesmente deixando seu like e clicando no gostei. Se você quer ajudar com o crescimento do canal, inscreva-se. E também ative todas as notificações, e assim você vai ser avisado sempre que um novo conteúdo for postado por aqui. E quando você ouve e lê o livro impresso, o seu aprendizado é muito maior, e você estará honrando o autor quando você compra o seu livro. Se você gostar deste conteúdo e for abençoado por ele, eu lhe recomendo comprar esta obra impressa para abençoar outras pessoas e em especial honrar o autor. E é por isso que aqui no nosso canal, na descrição dos vídeos, você encontra o link para comprar o livro físico. Eu acredito de coração que este conteúdo vai fazer diferença na sua vida e a partir de hoje tudo será diferente. Até o próximo conteúdo. Deus lhe abençoe. O caminho da prosperidade. James Allen. Prefácio. Olhei ao redor para o mundo e encontrei o remédio. Eu encontrei uma lei, a lei do amor, uma vida, a vida de ajuste a essa lei, uma verdade, a verdade de uma mente conquistada e um coração quieto e obediente. E sonhei em escrever um livro que ajudasse homens e mulheres, ricos ou pobres, eruditos ou não, mundanos ou não, a encontrar dentro de si a fonte de todo sucesso, de toda felicidade, de toda realização, de toda verdade. E o sonho permaneceu comigo, e por fim tornou-se substancial, e agora eu o envio ao mundo em sua missão de cura e bem-aventurança, sabendo que não pode deixar de alcançar os lares e os corações daqueles que estão esperando e prontos para recebê-lo. James Allen. O mundo, um reflexo de estados mentais. O que você é, então, é o seu mundo. Tudo no universo é resolvido em sua própria experiência interior. Pouco importa o que está fora, pois tudo é um reflexo de seu próprio estado de consciência. Importa tudo o que você é por dentro, pois tudo por fora será refletido e colorido de acordo. Tudo o que você sabe positivamente está contido em sua própria experiência, tudo o que você conhecerá deve passar pelo portal da experiência, assim, tornar-se parte de você mesmo. Seus próprios pensamentos, desejos e aspirações compreendem o seu mundo, e, para você, tudo o que existe no universo de beleza e alegria e bem-aventurança, ou de feiura e tristeza e dor, está contido dentro de você. Por seus próprios pensamentos, você constrói ou estraga sua vida, seu mundo, seu universo. À medida que você constrói por dentro pelo poder do pensamento, sua vida exterior e as circunstâncias se moldarão de acordo. O que quer que você abrigue nas câmaras mais íntimas de seu coração, mais cedo ou mais tarde, pela inevitável lei da reação, se moldará em sua vida exterior. A alma que é impura, sórdida e egoísta, está gravitando com precisão infalível para o infortúnio e a catástrofe. A alma que é pura, altruísta e nobre está gravitando com igual precisão em direção à felicidade e prosperidade. Cada alma atrai o que é seu, e nada pode vir a ela que não pertença a ela. Perceber isso é reconhecer a universalidade da lei divina. Os incidentes de cada vida humana, que tanto fazem quanto estragam, são atraídos para ela pela qualidade e pelo poder de sua própria vida interior de pensamento. Cada alma é uma combinação complexa de experiências e pensamentos reunidos, e o corpo é apenas um veículo improvisado para sua manifestação. Quais são, portanto, seus pensamentos? Esse é o seu eu real, e o mundo ao redor, animado e inanimado, usa o aspecto com o qual seus pensamentos o revestem. Tudo o que somos é o resultado do que pensamos. É baseado em nossos pensamentos, é feito de nossos pensamentos. Assim disse Buda. E, portanto, se um homem é feliz, é porque ele vive em pensamentos felizes, se infeliz, porque ele vive em pensamentos desanimadores e debilitantes. Quer alguém seja medroso ou destemido, tolo ou sábio, perturbado ou sereno, dentro dessa alma está a causa de seu próprio estado ou estados, e nunca fora dela. E agora eu pareço ouvir um coro de vozes exclamar, mas você realmente quer dizer que as circunstâncias externas não afetam nossas mentes? Não digo isso. Mas digo isso, e sei que é uma verdade infalível, que as circunstâncias só podem afetá-lo na medida em que você permitir que o façam. Você é influenciado pelas circunstâncias porque não tem uma compreensão correta da natureza, do uso e do poder do pensamento. Você acredita,
E sobre esta pequena palavra crença dependem todas as nossas tristezas e alegrias, que as coisas exteriores têm o poder de fazer ou arruinar sua vida. Ao fazer isso, você se submete a essas coisas exteriores, confessa que é seu escravo e ele seu senhor incondicional. Ao fazer isso, você os investe com um poder que eles próprios não possuem, e você sucumbe, na realidade, não às meras circunstâncias, mas à escuridão ou alegria, ao medo ou esperança, à força ou fraqueza, que sua esfera de pensamento lançou em torno deles. Conheci dois homens que, desde cedo, perderam as economias de anos que duramente ganharam. Um estava profundamente perturbado e deu lugar à tristeza, preocupação e desânimo. O outro, ao ler em seu jornal matutino que o banco em que seu dinheiro foi depositado havia falido irremediavelmente, e que ele havia perdido tudo, observou calma e firmemente: bem, acabou, e problemas e preocupações não o trarão de volta, mas o trabalho duro vai. Ele começou a trabalhar com vigor renovado e rapidamente tornou-se próspero, enquanto o ex-homem, continuando a lamentar a perda de seu dinheiro e a reclamar de sua má sorte, continuou sendo o esporte e a ferramenta de circunstâncias adversas, na realidade de seus próprios pensamentos fracos e escravos. A perda de dinheiro foi uma maldição para aquele porque ele revestiu o evento com pensamentos sombrios, foi uma bênção para o outro, porque ele espalhou pensamentos de força, de esperança e de esforço renovado. Se as circunstâncias tivessem o poder de abençoar ou prejudicar, elas abençoariam e prejudicariam todos os homens igualmente, mas o fato de que as mesmas circunstâncias serão boas e más para almas diferentes prova que o bom ou o mal não está nas circunstâncias, mas apenas em a mente daquele que o encontra. Quando você começar a perceber isso, começará a controlar seus pensamentos, a regular e disciplinar sua mente e a reconstruir o templo interior de sua alma, eliminando todo o material inútil e supérfluo e incorporando em seu ser apenas pensamentos de alegria e serenidade, de força e vida, de compaixão e amor, de beleza e imortalidade, e ao fazer isso, você se tornará alegre e sereno, forte e saudável, compassivo e amoroso e belo com a beleza da imortalidade. E assim como revestimos os acontecimentos com a cortina de nossos próprios pensamentos, da mesma forma vestimos os objetos do mundo visível ao nosso redor, e onde um vê harmonia e beleza, outro vê feiura repulsiva. Um entusiasta naturalista estava um dia vagando pelas estradas do país em busca de seu hobby, e durante suas caminhadas encontrou uma piscina de água salobra perto de um quintal. Enquanto ele enchia uma pequena garrafa com água para fins de exame ao microscópio, ele dilatou, com mais entusiasmo do que discrição, um filho inculto do arado que estava por perto, nas escondidas e inumeráveis maravilhas contidas no pool, e concluiu dizendo: sim, meu amigo, dentro deste pool está contido uma centena, ou melhor, 1 milhão de universos, se tivéssemos apenas o sentido ou o instrumento pelo qual poderíamos apreendê-los. E o menos sofisticado comentou ponderadamente: eu sei que a água está cheia de girinos, mas eles são fáceis de pegar. Onde o naturalista, sua mente armazenada com o conhecimento dos fatos naturais, via beleza, harmonia e glória oculta, a mente não iluminada por essas coisas via apenas uma ofensiva poça de lama. A flor selvagem que o viajante casual pisca sem pensar é, para o olho espiritual do poeta, um mensageiro angelical do invisível. Para muitos, o oceano é apenas uma extensão de água sombria em que os navios navegam e às vezes naufragam. Para a alma do músico é uma coisa viva, e ele ouve, em todas as suas mudanças de humor, harmonias divinas. Onde a mente comum vê desastre e confusão, a mente do filósofo vê a sequência mais perfeita de causa e efeito, e onde o materialista não vê nada além da morte sem fim, o místico vê vida pulsante e eterna. E assim como vestimos eventos e objetos com nossos próprios pensamentos, da mesma forma vestimos as almas dos outros com as vestes de nossos pensamentos. Os suspeitos acreditam que todos são suspeitos, o mentiroso sente-se seguro no pensamento de que ele não é tão tolo a ponto de acreditar que existe o fenômeno de uma pessoa estritamente verdadeira, os invejosos veem a inveja em cada alma, o avarento pensa que todos estão ansiosos para receber seu dinheiro, aquele que subordinou a consciência na construção de sua riqueza dorme com um revólver debaixo do travesseiro, envolto na ilusão de que o mundo está cheio de pessoas sem consciência que estão ansiosas para roubá-lo. E o sensualista abandonado vê o santo como um hipócrita. Por outro lado, aqueles que vivem em pensamentos de amor, veem em tudo aquilo que desperta seu amor e simpatia. Os que confiam e são honestos não se preocupam com suspeitas. Os bem-humorados e caridosos que se alegram com a boa fortuna dos outros.
mal sabem o que significa inveja, e aquele que realizou o divino dentro de si o reconhece em todos os seres, até mesmo nas bestas. E homens e mulheres são confirmados em sua perspectiva mental pelo fato de que, pela lei de causa e efeito, atraem para si o que enviam, assim, entram em contato com pessoas semelhantes a eles. O velho ditado, pássaros da mesma pena voam juntos, tem um significado mais profundo do que geralmente se associa a ele, pois no mundo do pensamento, assim como no mundo da matéria, cada um se apega à sua espécie. Você deseja bondade. Seja amável. Você pede a verdade. Seja verdadeiro. O que você dá de si mesmo, você encontra. Seu mundo é um reflexo de você. Se você é um daqueles que oram e anseiam por um mundo mais feliz além túmulo, aqui está uma mensagem de alegria para você. Você pode entrar e realizar esse mundo feliz agora. Ele preenche todo o universo e está dentro de você, esperando que você o encontre, reconheça e possua. Disse alguém que conhecia as leis internas do ser. Quando os homens disserem eu aqui ou eu ali, não vá atrás deles, o reino de Deus está dentro de você. O que você precisa fazer é acreditar nisso, simplesmente acreditar com a mente não obscurecida pela dúvida, e então meditar sobre isso até compreender. Você começará a purificar e a construir seu mundo interior, à medida que avança, passando de revelação em revelação, de realização em realização, descobrirá a total impotência das coisas externas ao lado da potência mágica de uma alma autogovernada. A saída de condições indesejáveis. Tendo visto e percebido que o mal é apenas uma sombra passageira lançada, pelo eu interceptador, através da forma transcendente do bem eterno, e que o mundo é um espelho no qual cada um vê um reflexo de si mesmo, nós agora ascendemos, por firmeza e passos fáceis, até aquele plano de percepção onde se vê e se realiza a visão da lei. Com essa compreensão, vem o conhecimento de que tudo está incluído em uma interação incessante de causa e efeito, e que nada pode ser divorciado da lei. Desde o pensamento, palavra ou ato mais trivial do homem, até os agrupamentos dos corpos celestes, a lei reina suprema. Nenhuma condição arbitrária pode, mesmo por um momento, existir, pois tal condição seria uma negação e uma aniquilação da lei. Cada condição de vida é, portanto, ligada em uma sequência ordenada e harmoniosa, e o segredo e a causa de cada condição está contida em si mesma. A lei, tudo que o homem semear, isso também ceifará, está escrito em letras flamejantes no portal da eternidade, e ninguém pode negá-lo, ninguém pode enganá-lo, ninguém pode escapar dele. Aquele que põe a mão no fogo deve sofrer a queima até o momento em que ela se esgote, e nem maldições nem orações podem alterá-la. E precisamente a mesma lei governa o reino da mente. Ódio, cólera, ciúme, inveja, luxúria, cobiça, todos esses são fogos que ardem, e quem quer que os toque deve sofrer os tormentos da queima. Todas essas condições da mente são corretamente chamadas de mal, pois são os esforços da alma para subverter, em sua ignorância, a lei, e, portanto, levam ao caos e à confusão interior e são, mais cedo ou mais tarde, realizadas nas circunstâncias externas como doença, fracasso e infortúnio, juntamente com tristeza, dor e desespero. Considerando que amor, gentileza, boa vontade, pureza, são ares refrescantes que respiram paz sobre a alma que os aflige, estando em harmonia com a lei eterna, eles se tornam atualizados na forma de saúde, ambiente pacífico e sucesso constante e boa sorte. Uma compreensão completa desta grande lei que permeia o universo leva à aquisição daquele estado de espírito conhecido como obediência. Saber que a justiça, a harmonia e o amor são supremos no universo é também saber que todas as condições adversas e dolorosas são o resultado de nossa própria desobediência a essa lei. Esse conhecimento leva à força e ao poder, e é somente com base nesse conhecimento que uma vida verdadeira e um sucesso e felicidade duradouros podem ser construídos. Ser paciente em todas as circunstâncias e aceitar todas as condições como fatores necessários em seu treinamento é erguer-se superior a todas as condições dolorosas e superá-las com uma superação que é certa e que não deixa medo de seu retorno, pois por o poder da obediência à lei eles são totalmente destruídos. Tal obediente trabalha em harmonia com a lei, identificou-se de fato com a lei e tudo que conquista, conquista para sempre, tudo que constrói jamais será destruído. A causa de todo o poder, como de toda fraqueza, está dentro, o segredo de toda felicidade como de toda miséria está igualmente dentro.
Não há progresso além do desenvolvimento interno, e nenhum ponto de apoio seguro para a prosperidade ou paz, exceto pelo avanço ordenado no conhecimento. Você diz que está acorrentado pelas circunstâncias, você clama por melhores oportunidades, por um escopo mais amplo, por melhores condições físicas, e talvez interiormente amaldiçoe o destino que amarra suas mãos e pés. É para você que escrevo, é com você que eu falo. Ouça e deixe minhas palavras queimarem em seu coração, pois o que eu digo a você é a verdade. Você pode trazer à tona aquela condição melhorada que deseja em sua vida exterior, se decidir, inabalavelmente, melhorar sua vida interior. Sei que esse caminho parece árido em seu início, a verdade sempre parece, só o erro e a ilusão são, a princípio, convidativos e fascinantes, mas se você se comprometer a percorrê-lo, se você perseverantemente disciplinar sua mente, erradicando suas fraquezas e permitindo que as forças da alma e os poderes espirituais se desenvolvam, você ficará surpreso com as mudanças mágicas que ocorrerão em sua vida exterior. À medida que você prossegue, oportunidades de ouro serão espalhadas em seu caminho, e o poder e o julgamento para utilizá-las adequadamente surgirão dentro de você. Amigos geniais virão espontaneamente até você, almas simpáticas serão atraídas para você como a agulha é para o ímã, e os livros e todas as ajudas externas de que você precisar virão a você inesperadamente. Talvez as cadeias da pobreza pesem sobre você, e você não tem amigos e está sozinho, e anseia com um desejo intenso de que seu fardo seja aliviado, mas a carga continua, e você parece estar envolvido em uma escuridão cada vez maior. Talvez você reclame, lamenta sua sorte, você culpa seu nascimento, seus pais, seu empregador ou os poderes injustos que concederam a você pobreza e privações imerecidas, e a outra riqueza e facilidade. Pare de reclamar e se preocupar, nenhuma dessas coisas que você culpa é a causa de sua pobreza, a causa está dentro de você, e onde a causa está, aí está o remédio. O próprio fato de você ser um reclamante mostra que você merece o seu lote, mostra que você não tem aquela fé que é a base de todo esforço e progresso. Não há espaço para reclamantes em um universo de leis, e a preocupação é o suicídio da alma. Por sua própria atitude mental, você está fortalecendo as correntes que o prendem e atraindo sobre você a escuridão que o envolve. Altere sua visão da vida e sua vida exterior se alterará. Edifique-se na fé e no conhecimento e torne-se digno de um ambiente melhor e de oportunidades mais amplas. Em primeiro lugar, certifique-se de que está aproveitando ao máximo o que possui. Não se iluda pensando que você pode entrar em maiores vantagens enquanto negligências menores, pois se pudesse, a vantagem seria impermanente e você rapidamente voltaria atrás para aprender a lição que havia negligenciado. Como a criança na escola deve dominar um padrão antes de passar para o próximo, então, antes que você possa ter aquele bem maior que você tanto deseja, você deve empregar fielmente o que já possui. A parábola dos talentos é uma bela história ilustrativa desta verdade, pois não mostra claramente que se usarmos mal, negligenciarmos ou degradarmos o que possuímos, mesmo que seja tão mesquinho e insignificante, mesmo que pouco seja tirado de nós, pois, por nossa conduta, mostramos que somos indignos dela. Talvez você esteja morando em uma pequena cabana e esteja cercado por influências nocivas e perversas. Você deseja uma residência maior e mais higiênica. Então você deve se preparar para tal residência, antes de tudo, tornando sua casa, na medida do possível, um pequeno paraíso. Mantenha-o imaculadamente limpo. Faça com que pareça tão bonito e doce quanto seus recursos limitados permitirem. Cozinhe sua comida simples com todo o cuidado e arrume sua mesa humilde com o máximo de bom gosto possível. Se você não pode comprar um tapete, que seus quartos sejam atapetados com sorrisos e boas-vindas, fixados com pregos de palavras amáveis cravados com o martelo da paciência. Esse tapete não desbotará ao sol e o uso constante nunca o gastará. Enobrecendo assim o seu entorno presente, você se elevará acima deles, e acima da necessidade deles, e no momento certo você passará para a melhor casa e arredores que sempre estiveram esperando por você, e a qual você se adaptou a ocupar. Talvez você deseje mais tempo para reflexão e esforço e sinta que suas horas de trabalho são muito difíceis e longas. Em seguida, certifique-se de que está utilizando ao máximo o pouco tempo livre de que dispõe. De nada adianta desejar mais tempo, se você já está desperdiçando o pouco que tem, pois você apenas se tornaria mais indolente e indiferente. Mesmo a pobreza e a falta de tempo e ócio não são os males que você imagina que são,
e se eles te atrapalham em seu progresso, é porque você os revestiu de suas próprias fraquezas, e o mal que você vê neles está realmente em você mesma. Esforce-se para perceber plena e completamente que na medida em que molda e molda sua mente, você é o criador de seu destino, e como, pelo poder transmutador da autodisciplina, você percebe isso cada vez mais, você verá que esses assim chamados males podem ser convertidos em bênçãos. Você então utilizará sua pobreza para cultivar paciência, esperança e coragem, e sua falta de tempo em ganhar prontidão de ação e decisão de mente, aproveitando os momentos preciosos conforme eles se apresentam para sua aceitação. Assim como no solo mais fétido crescem as flores mais belas, também no solo escuro da pobreza as flores mais seletas da humanidade se desenvolveram e floresceram. Onde há dificuldades para enfrentar e condições insatisfatórias para superar, ali a virtude mais floresce e manifesta sua glória. Pode ser que você esteja trabalhando para um senhor ou amante tirânico e sinta que está sendo tratado com severidade. Considere isso também como necessário para o seu treinamento. Retribua a grosseria de seu empregador com gentileza e perdão. Pratique incessantemente a paciência e o autocontrole. Vire a desvantagem em consideração, utilizando-a para obter força mental e espiritual, e por seu exemplo silencioso e influência, você estará ensinando o seu empregador, estará ajudando-o a ter vergonha de sua conduta, e ao mesmo tempo, esteja se elevando até o ápice da realização espiritual pelo qual você será capaz de entrar em ambientes novos e mais agradáveis no momento em que eles forem apresentados a você. Não se queixe de ser escravo, mas erga-se, por nobre conduta, acima do plano da escravidão. Antes de reclamar que você é um escravo de outra pessoa, certifique-se de que você não é um escravo de si mesmo. Olhar para dentro, olhe atentamente e não tenha misericórdia de si mesmo. Você encontrará lá, por acaso, pensamentos escravos, desejos escravos em sua vida diária e hábitos de conduta escravos. Conquiste esses, deixe de ser um escravo de si mesmo, e nenhum homem terá o poder de escravizá-lo. Ao superar a si mesmo, você superará todas as condições adversas e todas as dificuldades cairão diante de você. Não reclame que você é oprimido pelos ricos. Tem certeza de que, se ganhasse riquezas, não seria um opressor. Lembre-se de que existe a lei eterna que é absolutamente justa e que aquele que oprime hoje deve ser oprimido amanhã, e disso não há como escapar. E talvez você, ontem, em alguma existência anterior, fosse rico e um opressor, e que agora está apenas pagando a dívida que deve à grande lei. Pratique, portanto, fortaleza e fé. Pense constantemente na justiça eterna, no bem eterno. Esforce-se para se elevar acima do pessoal e do transitório, para o impessoal e permanente. Esqueça a ilusão de que está sendo ferido ou oprimido por outra pessoa e tente compreender, por meio de uma compreensão mais profunda de sua vida interior e das leis que governam essa vida, que você só está realmente ferido por aquilo que está dentro de você. Não há prática mais degradante, aviltante e destruidora da alma do que a autopiedade. Expulse de você. Enquanto esse cancro está se alimentando de seu coração, você nunca pode esperar crescer para uma vida mais plena. Cesse de condenar os outros e comece a se condenar. Não tolere nenhum de seus atos, desejos ou pensamentos que não sejam comparados com a pureza imaculada, ou que suportem a luz do bem sem pecado. Ao fazer isso, você estará construindo sua casa sobre a rocha do Eterno, e tudo o que é necessário para sua felicidade e bem-estar virá a você em seu próprio tempo. Definitivamente, não há maneira de superar a pobreza ou qualquer condição indesejável de forma permanente, exceto erradicando aquelas condições egoístas e negativas das quais elas são o reflexo e em virtude das quais continuam. O caminho para a verdadeira riqueza é enriquecer a alma pela aquisição da virtude. Fora da verdadeira virtude do coração, não há prosperidade nem poder, mas apenas a aparência destes. Sei que ganham dinheiro os homens que não adquiriram nenhuma medida de virtude e têm pouco desejo de fazê-lo, mas esse dinheiro não constitui verdadeira riqueza e sua posse é transitória e febril. Aqui está o testemunho de Davi, pois eu tinha inveja dos tolos quando vi a prosperidade dos ímpios, seus olhos se destacam com gordura, eles têm mais do que o coração poderia desejar. Verdade, eu limpei meu coração em vão, e lavei minhas mãos na inocência. Quando eu pensei que saber disso, foi muito doloroso para mim, até que entrei no santuário de Deus, então entendi o seu fim. A prosperidade dos ímpios foi uma grande provação para Davi, até que ele entrou no santuário de Deus,
e então ele conheceu seu fim. Você também pode entrar naquele santuário. Está dentro de você. É aquele estado de consciência que permanece quando tudo o que é sólido, pessoal e impermanente é elevado e os princípios universais e eternos são realizados. Esse é o estado de consciência de Deus, é o santuário do Altíssimo. Quando, por uma longa luta e autodisciplina, você tiver sucesso em entrar pela porta daquele templo sagrado, você perceberá, com visão desobstruída, o fim e o fruto de todo o pensamento e esforço humano, tanto o bem quanto o mal. Você, então, não relaxará mais sua fé quando viu o homem imoral acumulando riquezas externas, pois você saberá que ele deve voltar à pobreza e à degradação. O homem rico que é destituído de virtude é, na realidade, pobre, e tão certo quanto as águas do rio estão indo para o oceano, ele certamente está, em meio a todas as suas riquezas, vagando para a pobreza e a desgraça, e embora ele morra rico, ele deve voltar para colher o fruto amargo de toda a sua imoralidade. E embora ele se torne rico muitas vezes, ainda assim, tantas vezes ele deve ser jogado de volta na pobreza, até que, por longa experiência e sofrimento, ele conquiste a pobreza interior. Mas o homem que é aparentemente pobre, embora rico em virtudes, é verdadeiramente rico, e, em meio a toda a sua pobreza, certamente está caminhando para a prosperidade, e alegria e felicidade abundantes aguardam sua vinda. Se você deseja se tornar verdadeira e permanentemente próspero, primeiro deve se tornar virtuoso. Portanto, não é sensato almejar diretamente a prosperidade, torná-la o único objetivo da vida, buscá-la avidamente. Fazer isso é derrotar a si mesmo. Antes, vise o autoaperfeiçoamento, faça do serviço útil e altruísta o objetivo de sua vida, e estenda sempre as mãos da fé para o bem supremo e inalterável. Você diz que deseja riqueza, não para seu próprio bem, mas para fazer o bem com ela e abençoar os outros. Se este for o seu motivo real para desejar riqueza, então a riqueza virá para você, pois você é realmente forte e altruísta se, em meio às riquezas, estiver disposto a se considerar um mordomo e não um dono. Mas examine bem o seu motivo, pois na maioria dos casos em que o dinheiro é desejado para objeto admitido de abençoar outros, o verdadeiro motivo subjacente é o amor pela popularidade e o desejo de se passar por filantropo ou reformador. Se você não está fazendo bem com o pouco que tem, pode contar com isso. Quanto mais dinheiro você tem, mais egoísta você se tornará, e todo o bem que você parecia fazer com o seu dinheiro, se você tentasse fazer algum, seria muito autoelogio insinuante. Se o seu verdadeiro desejo é fazer o bem, não há necessidade de esperar por dinheiro antes de fazê-lo. Você pode fazer isso agora, neste exato momento, e exatamente onde está. Se você for realmente tão altruísta quanto acredita ser, mostrará isso sacrificando-se pelos outros agora. Não importa o quão pobre você seja, há espaço para abnegação, pois a viúva não colocou tudo dela no tesouro. O coração que realmente deseja fazer o bem não espera o dinheiro para fazê-lo, mas vem ao altar do sacrifício, e deixando ali os elementos indignos de si, sai e sopra sobre o vizinho e o estranho, amigo e inimigo igualmente o sopro de bem-aventurança. Como o efeito está relacionado com a causa, a prosperidade e o poder estão relacionados com o bem interior e a pobreza e a fraqueza com o mal interior. O dinheiro não constitui verdadeira riqueza, nem posição, nem poder, e confiar apenas nele é estar em um lugar escorregadio. Sua verdadeira riqueza é seu estoque de virtude, e seu verdadeiro poder os usos que você faz. Rectifique o seu coração e retificará a sua vida. Luxúria, ódio, raiva, vaidade, orgulho, cobiça, autoindulgência, egoísmo, obstinação, tudo isso é pobreza e fraqueza, ao passo que amor, pureza, gentileza, mansidão, compaixão, generosidade, esquecimento de si mesmo e renúncia de si mesmo, todos esses são riqueza e poder. À medida que os elementos de pobreza e fraqueza são superados, um poder irresistível e conquistador é desenvolvido a partir de dentro, e aquele que consegue se estabelecer na virtude mais elevada, traz o mundo inteiro a seus pés. Mas os ricos, assim como os pobres, têm suas condições indesejáveis e estão frequentemente mais distantes da felicidade do que os pobres. E aqui vemos como a felicidade depende, não de ajudas externas ou posses, mas da vida interior. Talvez você seja um empregador e tenha problemas intermináveis com aqueles que emprega, e quando consegue bons e fiéis servos, eles rapidamente o deixam. Como resultado, você está começando a perder,
ou perdeu completamente sua fé na natureza humana. Você tenta remediar a situação dando melhores salários e permitindo certas liberdades, mas as coisas permanecem inalteradas. Deixe-me aconselhar você. O segredo de todos os seus problemas não está em seus servos, está em você mesmo, e se você olhar para dentro, com um desejo humilde e sincero de descobrir e erradicar o seu erro, você encontrará, mais cedo ou mais tarde, a origem de toda a sua infelicidade. Pode ser algum desejo egoísta, ou suspeita oculta, ou atitude de mente indelicada que envia seu veneno sobre as pessoas ao seu redor e reage sobre você, mesmo que você não o demonstre em suas maneiras ou palavras. Pense em seus servos com bondade, considere a extremidade do serviço que você mesmo não faria se estivesse no lugar deles. Rara e bela é aquela humildade de alma pela qual um servo se esquece inteiramente de si mesmo para o bem de seu senhor, mas muito mais rara e bela com uma beleza divina é aquela nobreza de alma pela qual um homem, esquecendo sua própria felicidade, busca a felicidade daqueles que estão sob sua autoridade e que dependem dele para seu sustento corporal. E a felicidade de tal homem é multiplicada por 10, e ele não precisa reclamar daqueles a quem emprega. Disse um conhecido e extenso empregador de mão de obra, que nunca precisa dispensar um funcionário, sempre tive as relações mais felizes com meus operários. Se você me perguntar como isso deve ser contabilizado, só posso dizer que foi meu objetivo desde o início fazer com eles o que eu gostaria que fizesse. Aqui está o segredo pelo qual todas as condições desejáveis são garantidas e todas as indesejáveis são superadas. Você diz que é solitário e não amado, e não tem amigo no mundo. Então, eu oro a você, para o bem da sua própria felicidade, não culpe ninguém além de você mesmo. Seja amigável com os outros, e os amigos logo se reunirão ao seu redor. Torne-se puro e amável e será amado por todos. Quaisquer que sejam as condições que estão tornando sua vida um fardo, você pode sair delas e além delas, desenvolvendo e utilizando dentro de você o poder transformador da autopurificação e da autoconquista. Seja a pobreza que aflige, e lembre-se que a pobreza sobre a qual tenho dilatado é aquela pobreza que é fonte de miséria, e não aquela pobreza voluntária que é a glória das almas emancipadas, ou as riquezas que carregam, ou há muitos infortúnios, sofrimentos e aborrecimentos que formam um fundo escuro na teia da vida. Você pode superá-los superando os elementos egoístas dentro dos quais lhes dão vida. Não importa que, pela lei infalível, haja pensamentos e atos passados para trabalhar e expiar, pois, pela mesma lei, estamos colocando em movimento, durante cada momento de nossa vida, novos pensamentos e atos, e nós temos o poder de torná-los bons ou maus. Também não se segue que se um homem, colhendo o que semeou, deve perder dinheiro ou despojar-se da posição, ele também deve perder sua fortaleza ou despojar-se de sua retidão, e é nisso que sua riqueza, poder e felicidade devem ser encontrados. Aquele que se apega a si mesmo é seu próprio inimigo e está rodeado de inimigos. Aquele que abandona a si mesmo é seu próprio salvador e está rodeado de amigos como um cinto protetor. Diante do brilho divino de um coração puro, todas as trevas desaparecem e todas as nuvens se dissipam, e aquele que conquistou a si mesmo conquistou o universo. Venha, então, para fora de sua pobreza, saia de sua dor, saia de seus problemas e suspiros e reclamações e dores de cabeça e solidão saindo de si mesmo. Deixe a velha vestimenta esfarrapada de seu mesquinho egoísmo cair de você, e vista a nova vestimenta do amor universal. Você então perceberá o céu interior e isso se refletirá em toda a sua vida exterior. Aquele que põe o pé firmemente no caminho da autoconquista, que caminha, auxiliado pelo cajado da fé, a estrada do sacrifício, certamente alcançará a maior prosperidade e colherá alegria e bem-aventurança abundantes e duradouros. O poder silencioso do pensamento, controlando e dirigindo as próprias forças. As forças mais poderosas do universo são as forças silenciosas, e de acordo com a intensidade de seu poder, uma força se torna benéfica quando corretamente dirigida e destrutiva quando incorretamente empregada. Este é um conhecimento comum em relação às forças mecânicas, como vapor, eletricidade, etc., mas poucos ainda aprenderam a aplicar este conhecimento ao reino da mente, onde as forças do pensamento, as mais poderosas de todas, estão continuamente sendo gerado e enviado como correntes de salvação ou destruição. Neste estágio de sua evolução, o homem entrou na posse dessas forças, e toda a tendência de seu presente avanço é sua completa subjugação.
Toda a sabedoria possível ao homem nesta terra material deve ser encontrada apenas no autodomínio completo, e a ordem, ame seus inimigos, resolve-se em uma exortação para entrar aqui e agora, na posse dessa sabedoria sublime por apoderando-se, dominando e transmutando aquelas forças mentais às quais o homem está agora servilmente sujeito, e pelas quais ele é impotente, como uma palha na corrente, pelas correntes do egoísmo. Os profetas hebreus, com seu conhecimento perfeito da lei suprema, sempre relacionavam os eventos externos ao pensamento interno, e associavam o desastre ou sucesso nacional aos pensamentos e desejos que dominavam a nação na época. O conhecimento do poder causal do pensamento é a base de todas as suas profecias, assim como é a base de toda a sabedoria e poder reais. Os eventos nacionais são simplesmente a atuação das forças psíquicas da nação. Guerras, pragas e fome são o encontro e o confronto de forças do pensamento mal dirigidas, os pontos culminantes nos quais a destruição entra como agente da lei. É tolice atribuir à guerra a influência de um homem ou de um grupo de homens. É o horror culminante do egoísmo nacional. São as forças do pensamento silenciosas e conquistadoras que trazem todas as coisas à manifestação. O universo cresceu a partir do pensamento. A matéria, em sua última análise, é considerada apenas pensamento objetivado. Todas as realizações dos homens foram primeiro elaboradas em pensamento e depois objetivadas. O autor, o inventor, o arquiteto, primeiro constrói sua obra no pensamento, e tendo-a aperfeiçoado em todas as suas partes como um todo completo e harmonioso no plano do pensamento. Ele então começa a materializá-lo, a trazê-lo para o plano material ou sensorial. Quando as forças do pensamento são dirigidas em harmonia com a lei regente, elas são edificantes e preservadoras, mas quando subvertidas, tornam-se desintegradoras e autodestrutivas. Ajustar todos os seus pensamentos a uma fé perfeita e inabalável na onipotência e supremacia do bem é cooperar com esse bem e realizar dentro de você a solução e a destruição de todo o mal. Acredite e você viverá. E aqui temos o verdadeiro significado da salvação, a salvação das trevas e da negação do mal, entrando e realizando a luz viva do bem eterno. Onde há medo, preocupação, ansiedade, dúvida, dificuldade, pesar ou decepção, há ignorância e falta de fé. Todas essas condições da mente são o resultado direto do egoísmo e são baseadas em uma crença inerente no poder e supremacia do mal. Eles, portanto, constituem ateísmo prático, e viver e ficar sujeito a essas condições mentais negativas e destruidoras da alma é o único ateísmo real. É a salvação de tais condições que a raça precisa, e que nenhum homem se vanglorie da salvação enquanto for seu escravo desamparado e obediente. Temer ou preocupar-se é tão pecaminoso quanto amaldiçoar, pois como alguém pode temer ou se preocupar se acredita intrinsecamente na justiça eterna, no bem onipotente, no amor ilimitado? Temer, preocupar-se, duvidar, é negar, descrer. É de tais estados mentais que toda fraqueza e fracasso procedem, pois eles representam a anulação e desintegração das forças de pensamento positivas que de outra forma se precipitariam para seu objeto com poder, e produziriam seus próprios resultados benéficos. Superar essas condições negativas é entrar em uma vida de poder, é deixar de ser um escravo e se tornar um mestre, e só há uma maneira pela qual elas podem ser superadas, que é pelo crescimento constante e persistente em conhecimento interior. Negar mentalmente o mal não é suficiente, deve, pela prática diária, ser elevada e compreendida. Afirmar mentalmente o bem é inadequado, deve, por esforço inabalável, ser penetrado e compreendido. A prática inteligente do autocontrole leva rapidamente ao conhecimento das forças mentais interiores de alguém, mais tarde, à aquisição daquele poder pelo qual são corretamente empregados e dirigidos. Na medida em que você domina a si mesmo, em que controla suas forças mentais em vez de ser controlado por elas, exatamente nessa medida você dominará os negócios e as circunstâncias externas. Mostre-me um homem sob cujo toque tudo desmorona, e que não pode reter o sucesso mesmo quando é colocado em suas mãos, e eu lhe mostrarei um homem que mora continuamente nessas condições mentais que são a própria negação do poder. Estar para sempre chafurdando nos pântanos da dúvida, ser continuamente arrastado para as areias movediças do medo ou ser soprado incessantemente pelos ventos da ansiedade é ser um escravo e viver a vida de um escravo, mesmo com sucesso e influência esteja para sempre batendo à sua porta, buscando admissão. Tal homem, sendo sem fé e sem autogoverno, é incapaz de um governo correto de seus negócios e é um escravo das circunstâncias, na realidade, um escravo de si mesmo.
Esses são ensinados pela aflição e, por fim, passam da fraqueza à força pelo estresse de uma experiência amarga. Fé e propósito constituem a força motriz da vida. Não há nada que uma fé forte e um propósito inabalável não possam realizar. Pelo exercício diário da fé silenciosa, as forças do pensamento são reunidas, e pelo fortalecimento diário do propósito silencioso, essas forças são direcionadas para o objetivo da realização. Qualquer que seja a sua posição na vida, antes que você possa esperar entrar em qualquer medida de sucesso, utilidade e poder, você deve aprender como concentrar suas forças de pensamento, cultivando a calma e o repouso. Pode ser que você seja um homem de negócios e de repente se depare com alguma dificuldade avassaladora ou um provável desastre. Você fica com medo e ansioso e está perdendo o juízo. Persistir em tal estado de espírito seria fatal, pois quando a ansiedade surge, o julgamento correto é eliminado. Agora, se você aproveitar 1 ou 2 horas de silêncio, de manhã cedo ou à noite, e for embora para algum lugar solitário, ou para algum cômodo de sua casa onde saiba que estará absolutamente livre de intrusão, e, tendo sentado em uma atitude fácil, você dirige a força sua mente para longe do objeto de ansiedade, refletindo sobre algo em sua vida que é agradável e abençoador. Uma força calma e repousante gradualmente invadirá sua mente e sua ansiedade passará. No instante em que perceber que sua mente está voltando ao plano inferior de preocupação, traga-a de volta e restabeleça-a no plano de paz e força. Quando isso for totalmente realizado, você pode então concentrar toda a sua mente na solução de sua dificuldade, e o que era intrincado e intransponível para você em sua hora de ansiedade ficará claro e fácil, e você verá, com aquela visão clara e julgamento perfeito que pertence apenas a uma mente calma e imperturbada, o curso correto a seguir e o fim apropriado a ser alcançado. Pode ser que você tenha que tentar dia após dia antes de ser capaz de acalmar perfeitamente sua mente, mas se você perseverar, certamente o conseguirá. E o curso que se apresenta a você naquela hora de calma deve ser realizado. Sem dúvida, quando você estiver novamente envolvido nos negócios do dia e as preocupações novamente se insinuarem e começarem a dominá-lo, você começará a pensar que o curso é errado ou tolo, mas não dê ouvidos a essas sugestões. Deixe-se guiar absoluta e inteiramente pela visão da calma, e não pelas sombras da ansiedade. A hora da calma é a hora da iluminação e do julgamento correto. Por tal curso de disciplina mental, as forças de pensamento dispersas são reunidas e dirigidas, como os raios da luz de busca, sobre o problema em questão, com o resultado de que ele cede diante deles. Não há dificuldade, por maior que seja, mas cederá diante de uma concentração calma e poderosa de pensamento, e nenhum objeto legítimo, mas pode ser rapidamente realizado pelo uso inteligente e direção das forças da alma de alguém. Não até que você tenha mergulhado profundamente em sua natureza interior, e tenha superado muitos inimigos que ali se escondem, você pode ter qualquer concepção aproximada do poder sutil do pensamento, de sua relação inseparável com as coisas externas e materiais, ou de sua potência mágica, quando devidamente posicionada e dirigida, em reajustar e transformar as condições de vida. Cada pensamento que você pensa é uma força enviada, e de acordo com sua natureza e intensidade, sairá em busca de um alojamento nas mentes receptivas a ele e reagirá sobre você para o bem ou para o mal. Há reciprocidade incessante entre mente e um intercâmbio contínuo de forças de pensamento. Pensamentos egoístas e perturbadores são tantas forças malignas e destrutivas, mensageiros do mal, enviados para estimular e aumentar o mal em outras mentes, que por sua vez os enviam de volta sobre você com poder adicional. Enquanto os pensamentos calmos, puros e altruístas são tantos mensageiros angelicais enviados ao mundo com saúde, cura e bem-aventurança em suas asas, neutralizando as forças do mal, derramando o óleo da alegria sobre as águas turbulentas da ansiedade e tristeza, e restaurando aos corações partidos sua herança de imortalidade. Tenha bons pensamentos e eles rapidamente se tornarão realidade em sua vida exterior na forma de boas condições. Controle as forças da sua alma e você será capaz de moldar a sua vida exterior como quiser. A diferença entre um salvador e um pecador é que aquele tem um controle perfeito de todas as forças dentro de si, o outro é dominado e controlado por eles. Não há absolutamente nenhum outro caminho para o verdadeiro poder e a paz duradoura, a não ser pelo autocontrole, autogoverno e autopurificação. Estar à mercê de sua disposição é ser impotente, infeliz e de pouca utilidade real no mundo. A conquista de seus gostos e desgostos mesquinhos, seus amores e ódios caprichosos, seus acessos de raiva,
suspeita, ciúme e todas as mudanças de humor aos quais você está mais ou menos impotentemente sujeito. Esta é a tarefa que você tem diante de você, se quiser tecer na teia da vida os fios dourados da felicidade e da prosperidade. Na medida em que você está escravizado pelas mudanças de humor dentro de você, precisará depender de outras pessoas e de ajudas externas à medida que caminha pela vida. Se você deseja caminhar com firmeza e segurança e realizar qualquer conquista, deve aprender a se elevar acima e controlar todas essas vibrações perturbadoras e retardadoras. Você deve praticar diariamente o hábito de colocar sua mente em repouso, entrando no silêncio, como é comumente chamado. Este é um método de substituir um pensamento perturbado por um de paz, um pensamento de fraqueza por um de força. Até conseguir fazer isso, você não pode esperar direcionar suas forças mentais sobre os problemas e atividades da vida com qualquer medida apreciável de sucesso. É um processo de desviar as forças dispersas de alguém para um canal poderoso. Assim como um pântano inútil pode ser convertido em um campo de milho dourado ou um jardim frutífero drenando e direcionando os riachos espalhados e prejudiciais para um canal bem cortado, assim, aquele que adquire calma, subjuga e direciona as correntes de pensamento dentro a si mesmo, salva sua alma e frutifica seu coração e sua vida. À medida que você consegue obter domínio sobre seus impulsos e pensamentos, começará a sentir, crescendo dentro de você, um novo e silencioso poder, e um sentimento estável de compostura e força permanecerá com você. Seus poderes latentes começarão a se desdobrar, embora antes seus esforços fossem fracos e ineficazes, agora você será capaz de trabalhar com aquela confiança calma que comanda o sucesso. E junto com este novo poder e força, despertará dentro de você aquela iluminação interior conhecida como intuição, e você não andará mais nas trevas e especulações, mas na luz e na certeza. Com o desenvolvimento desta visão da alma, o julgamento e a penetração mental serão incalculavelmente aumentados, e irá evoluir dentro de você aquela visão profética com a ajuda da qual você será capaz de sentir os eventos vindouros e prever, com notável precisão, o resultado de seus esforços. E na medida em que você muda por dentro, sua visão da vida se altera, e, à medida que você altera sua atitude mental para com os outros, eles mudarão sua atitude e conduta em relação a você. Conforme você se eleva acima das forças de pensamento inferiores, debilitantes e destrutivas, você entrará em contato com as correntes positivas, fortalecedoras e edificantes geradas por mentes fortes, puras e nobres. Sua felicidade será incomensuravelmente intensificada, e você começará a perceber a alegria, a força e o poder que nascem apenas do autodomínio. E esta alegria, força e poder estarão continuamente irradiando de você, e sem qualquer esforço de sua parte, não. Embora você esteja totalmente inconsciente disso, pessoas fortes serão atraídas para você, a influência será colocada em suas mãos, e de acordo com seu mundo de pensamento alterado, os eventos externos se moldarão. Os inimigos de um homem são os de sua própria casa, e aquele que deseja ser útil, forte e feliz deve deixar de ser um receptáculo passivo para as correntes de pensamento negativo, miserável e impuro, e como um sábio chefe de família comanda seus servos e convida seus hóspedes. Assim ele deve aprender a acomodar seus desejos e dizer, com autoridade, que pensamentos deve admitir na mansão de sua alma. Mesmo um sucesso muito parcial no autodomínio adiciona muito ao poder de alguém, e aquele que consegue aperfeiçoar esta realização divina, entra na posse de uma sabedoria jamais sonhada e força interior e paz, e percebe que todas as forças do universo ajudam e protegem a seus passos quem é dono de sua alma. O segredo da saúde, sucesso e poder. Todos nos lembramos com que intenso deleite, quando crianças, ouvíamos o infindável conto de fadas. Com que avidez seguíamos as fortunas flutuantes do bom menino ou menina, sempre protegidos, na hora da crise, das maquinações malignas da bruxa intrigante, do gigante cruel ou do rei perverso. E nossos pequeninos corações nunca vacilaram pelo destino do herói ou heroína, nem duvidamos de seu triunfo final sobre todos os seus inimigos, pois sabíamos que as fadas eram infalíveis e que jamais abandonariam aqueles que se consagraram ao bem e à verdade. E que alegria indescritível pulsou dentro de nós quando a rainha das fadas, trazendo toda a sua magia para suportar no momento crítico, espalhou todas as trevas e problemas, e concedeu-lhes a satisfação completa de todas as suas esperanças, e eles foram felizes para sempre. Com o passar dos anos e uma intimidade cada vez maior com as chamadas realidades da vida, nosso belo mundo de fadas foi destruído e seus maravilhosos habitantes foram relegados, nos arquivos da memória,
ao sombrio e irreal. E pensamos que éramos sábios e fortes em deixar para sempre a terra dos sonhos infantis, mas conforme nos tornamos crianças no maravilhoso mundo da sabedoria, devemos retornar aos sonhos inspiradores da infância e descobrir que eles são, afinal, realidades. O povo das fadas, tão pequeno e quase sempre invisível, ainda possuidor de um poder mágico e conquistador, que concede o bem, saúde, riqueza e felicidade, junto com todos os dons da natureza em profusão pródiga, começa novamente realidade e se torna imortalizado no reino da alma daquele que, pelo crescimento em sabedoria, alcançou o conhecimento do poder do pensamento e das leis que governam o mundo interior do ser. Para ele, as fadas voltam a viver como pessoas pensantes, mensageiras de pensamento, poderes de pensamento trabalhando em harmonia com o bem que governa. E aqueles que, dia a dia, se empenham em harmonizar seus corações com o coração do bem supremo, na realidade adquirem verdadeira saúde, riqueza e felicidade. Não há proteção para comparar com a bondade, e por bondade não quero dizer uma mera conformidade exterior com as regras da moralidade, refiro-me ao pensamento puro, aspiração nobre, amor altruísta e liberdade de vanglória. Permanecer continuamente em bons pensamentos é lançar em torno de si uma atmosfera psíquica de doçura e poder que deixa sua impressão em todos os que entram em contato com ela. Assim como o sol nascente derruba as sombras indefesas, assim são todas as forças impotentes do mal colocadas em fuga pelos perscrutadores raios do pensamento positivo que irradiam de um coração fortalecido na pureza e na fé. Onde a fé é inabalável e pureza intransigente, há saúde, há sucesso, há poder. Em tal pessoa, doença, fracasso e desastre não podem encontrar alojamento, pois não há nada de que eles possam se alimentar. Até mesmo as condições físicas são amplamente determinadas por estados mentais, e para essa verdade o mundo científico está sendo rapidamente atraído. A velha crença materialista de que um homem é o que seu corpo faz está desaparecendo rapidamente e está sendo substituída pela crença inspiradora de que o homem é superior a seu corpo, e que seu corpo é o que ele faz pelo poder do pensamento. Homens em todos os lugares estão deixando de acreditar que um homem está desesperado porque está dispéptico e estão começando a entender que ele está dispéptico porque está desesperado. Em um futuro próximo, o fato de que todas as doenças têm sua origem na mente se tornará como um conhecimento. Não há mal no universo, mas tem sua raiz e origem na mente, e o pecado, doença, tristeza e aflição não pertencem, na realidade, à ordem universal, não são inerentes à natureza das coisas, mas são os resultado direto de nossa ignorância das relações corretas das coisas. De acordo com a tradição, uma vez viveu, na Índia, uma escola de filósofos que levava uma vida de pureza e simplicidade absolutas que comumente atingiam a idade de 150 anos, e adoecer era considerado por eles como uma condição imperdoável desgraça, pois foi considerada uma indicação de violação da lei. Quanto mais cedo percebermos e reconhecermos que a doença, longe de ser a visitação arbitrária de um Deus ofendido, ou o teste de uma providência insensata, é o resultado de nosso próprio erro ou pecado, mais cedo entraremos na estrada da saúde. A doença chega àqueles que a atraem, àqueles cujas mentes e corpos são receptivos a ela, e foge daqueles cuja esfera de pensamento forte, pura e positiva gera correntes curativas e vivificantes. Se você é dado à raiva, preocupação, ciúme, ganância ou qualquer outro estado mental desarmônico e espera a saúde física perfeita, está esperando o impossível, pois está continuamente semeando as sementes da doença em sua mente. Tais condições mentais são cuidadosamente evitadas pelo homem sábio, pois ele sabe que são muito mais perigosas do que um ralo ruim ou uma casa infectada. Se você deseja se livrar de todas as dores e sofrimentos físicos e gozar de perfeita harmonia física, então coloque sua mente em ordem e harmonize seus pensamentos. Tenha pensamentos alegres, tenha pensamentos amorosos, deixe o elixir da boa vontade correr por suas veias e você não precisará de outro medicamento. Ponha de lado seus ciúmes, suas suspeitas, suas preocupações, seus ódios, suas indulgências egoístas, e você vai deixar de lado sua dispepsia, sua biliosidade, seu nervosismo e dores nas articulações. Se persistir em apegar-se a esses hábitos mentais debilitantes e desmoralizantes, não reclame quando seu corpo estiver abatido pela doença. A história a seguir ilustra a estreita relação que existe entre hábitos mentais e condições corporais. Certo homem foi acometido de uma doença dolorosa e tentou um médico após o outro, mas sem sucesso.
Ele então visitou cidades que eram famosas por suas águas curativas e, depois de se banhar em todas elas, sua doença foi mais dolorosa do que nunca. Uma noite ele sonhou que uma presença veio até ele e disse: Irmão, você já experimentou todos os meios de cura. E ele respondeu: Eu tentei de tudo. Não, disse a presença, venha comigo, e eu te mostrarei um banho de cura que passou despercebido. O homem aflito seguiu, e a presença o conduziu a uma piscina de água limpa e disse: Mergulhe nesta água e certamente se recuperará. E então desapareceu. O homem mergulhou na água e, ao sair, sua doença o havia deixado, e no mesmo momento, ele viu escrita acima da piscina a palavra renuncie. Ao acordar, o significado da queda de seu sonho passou por sua mente e, olhando para dentro, ele descobriu que havia sido, o tempo todo, vítima de uma indulgência pecaminosa e jurou que renunciaria a ela para sempre. Ele cumpriu seu voto. A partir daquele dia, sua aflição começou a deixá-lo, e em pouco tempo ele estava completamente restaurado à saúde. Muitas pessoas reclamam que quebraram devido ao excesso de trabalho. Na maioria desses casos, o colapso é mais frequentemente o resultado de energia perdida de maneira estúpida. Se deseja ter saúde, deve aprender a trabalhar sem atritos. Ficar ansioso ou excitado, ou preocupar-se com detalhes desnecessários, é um convite ao colapso. O trabalho, seja do cérebro ou do corpo, é benéfico e doador de saúde, e o homem que pode trabalhar com uma persistência estável e calma, livre de toda ansiedade e preocupação, e com sua mente totalmente alheia a tudo, exceto ao trabalho que tem em mãos, não apenas realizará muito mais do que o homem que está sempre apressado e ansioso, mas manterá sua saúde, um benefício que o outro rapidamente perde. A verdadeira saúde e o verdadeiro sucesso caminham juntos, pois estão inseparavelmente entrelaçados no reino do pensamento. Assim como a harmonia mental produz saúde corporal, também conduz a uma sequência harmoniosa na execução real dos planos de alguém. Ordene seus pensamentos e você ordenará sua vida. Despeje o óleo da tranquilidade sobre as águas turbulentas das paixões e preconceitos, e as tormentas do infortúnio, por mais que ameacem, serão impotentes para naufragar a barca de sua alma, que percorre seu caminho através do oceano da vida. E se aquela barca for pilotada por uma fé alegre e infalível, seu curso será duplamente seguro, e muitos perigos passarão por ela, os quais de outra forma atacariam. Pelo poder da fé, toda obra duradoura é realizada. Fé no Supremo, fé na lei que governa, fé em seu trabalho e em seu poder para realizá-lo. Aqui está a rocha sobre a qual você deve construir se quiser vencer, se quiser permanecer em pé e não cair. Para seguir, em todas as circunstâncias, os mais elevados sussurros dentro de você, ser sempre verdadeiro para com o eu divino, confiar na luz interior, na voz interior, e perseguir seu propósito com um coração destemido e tranquilo, acreditando que o futuro irá render a você a medida de cada pensamento e esforço, saber que as leis do universo nunca podem falhar e que as suas próprias voltarão a você com exatidão matemática. Isso é fé e viver pela fé. Pelo poder de tal fé, as águas escuras da incerteza são divididas, cada montanha de dificuldade desmorona e a alma crente passa ilesa. Esforce-se, ó leitor! Adquirir, acima de tudo, a posse inestimável desta fé destemida, pois ela é o talismã da felicidade, do sucesso, da paz, do poder, de tudo que torna a vida grande e superior ao sofrimento. Construa sobre tal fé, e você construirá sobre a rocha do Eterno, e com os materiais do Eterno, e a estrutura que você erguer nunca será dissolvida, pois ela transcenderá todos os acúmulos de luxos e riquezas materiais, o fim do qual é poeira. Quer você seja lançado nas profundezas da tristeza ou elevado às alturas da alegria, mantenha sempre seu domínio sobre esta fé, sempre retorne a ela como sua rocha de refúgio e mantenha seus pés firmemente plantados em sua base imortal e imóvel. Centrado em tal fé, você se tornará possuidor de uma força espiritual que irá quebrar, como tantos brinquedos de vidro, todas as forças do mal que são arremessadas contra você, e você alcançará um sucesso como o do mero lutador pelo mundo ganho nunca pode saber ou mesmo sonhar. Se tiveres fé e não duvidar, não só fareis isto, mas se disserdes a esta montanha, seja removido e seja lançado ao mar, assim será. Existem aqueles hoje, homens e mulheres tabernaculados em carne e sangue, que realizaram esta fé,
que vivem nela e por ela dia após dia, e que, tendo atestado ao extremo, entraram na posse de sua glória e paz. Esses enviaram a palavra de comando, e as montanhas de tristeza e decepção, de cansaço mental e dor física passaram deles e foram lançados no mar do esquecimento. Se você possuir essa fé, não precisará se preocupar com seu sucesso ou fracasso, e o sucesso virá. Você não precisará ficar ansioso com os resultados, mas trabalhará com alegria e paz, sabendo que pensamentos e esforços corretos inevitavelmente produzirão resultados corretos. Conheço uma senhora que teve muitas satisfações bem-aventuradas e, recentemente, uma amiga comentou com ela: "Oh, que sorte você é! Você só precisa desejar uma coisa, e isso vem para você." E realmente parecia assim na superfície, mas, na realidade, toda a bem-aventurança que entrou na vida dessa mulher é o resultado direto do estado interior de bem-aventurança que ela tem, ao longo da vida, cultivado e treinado para a perfeição. Mero desejo não traz nada além de decepção, é o viver que conta. O tolo deseja e resmunga, o sábio, trabalhe e espere. E essa mulher havia trabalhado por dentro e por fora, mas especialmente dentro do coração e da alma, e com as mãos invisíveis do Espírito ela edificou, com as pedras preciosas da fé, esperança, alegria, devoção e amor, um belo templo de luz, cujo esplendor glorioso estava sempre ao seu redor. Isso brilhou em seus olhos, brilhava em seu semblante, vibrou em sua voz, e todos os que vieram à sua presença sentiram seu feitiço cativante. E como com ela, assim com você. Seu sucesso, seu fracasso, sua influência, toda a sua vida que você leva consigo, pois suas tendências dominantes de pensamento são os fatores determinantes em seu destino. Envie pensamentos de amor, imaculados e felizes, e as bênçãos cairão em suas mãos e sua mesa será espalhada com o pano da paz. Envie pensamentos odiosos, impuros e infelizes, e maldições cairão sobre você, e medo e inquietação estarão à sua espera. Você é o criador incondicional do seu destino, seja ele qual for. A cada momento você está enviando influências que farão ou mancharão sua vida. Deixe seu coração crescer, amoroso e altruísta, e grande e duradouro será sua influência e sucesso, mesmo que você ganhe pouco dinheiro. Confiná-lo dentro dos limites estreitos do interesse próprio, e mesmo que você se torne um milionário, sua influência e sucesso, no final das contas, serão considerados totalmente insignificantes. Cultive, então, este espírito puro e altruísta, e combine com pureza e fé, unicidade de propósito, e você estará evoluindo de dentro dos elementos, não apenas de saúde abundante e sucesso duradouro, mas de grandeza e poder. Se sua posição atual é desagradável para você, e seu coração não está em seu trabalho, no entanto, execute seus deveres com diligência escrupulosa, enquanto descansa sua mente na ideia de que a melhor posição e maiores oportunidades estão esperando por você. Sempre mantenha uma ativa perspectiva mental para possibilidades emergentes, de modo que quando chegar o momento crítico e o novo canal se apresentar, você entre nele com a mente totalmente preparada para o empreendimento e com aquela inteligência e previsão que nascem da disciplina mental. Qualquer que seja a sua tarefa, concentre toda a sua mente nela, coloque nela toda a energia de que você é capaz. A conclusão perfeita de pequenas tarefas leva inevitavelmente a tarefas maiores. Veja por que você sobe escalando continuamente, e você nunca cairá. E aqui está o segredo do verdadeiro poder. Aprenda, pela prática constante, como administrar seus recursos e como concentrá-los, a qualquer momento, em um determinado ponto. Os tolos desperdiçam toda a sua energia mental e espiritual em frivolidade, tagarelice tola ou discussões egoístas, sem falar em excessos físicos perdulários. Se você deseja adquirir poder de superação, deve cultivar equilíbrio e passividade. Você deve ser capaz de ficar sozinho. Todo o poder está associado à imobilidade. A montanha, a rocha maciça, o carvalho provado pela tempestade, tudo nos fala de poder, por causa de sua grandeza solitária combinada e fixidez desafiadora, enquanto a areia movediça, o galho mole e o junco ondulante nos falam de fraqueza, porque são móveis e não resistentes, e são totalmente inúteis quando separados de seus companheiros. Ele é o homem de poder que, quando todos os seus semelhantes são influenciados por alguma emoção ou paixão, permanece calmo e impassível. Só está apto para comandar e controlar quem conseguiu comandar e controlar a si mesmo. O histérico, o medroso,
O descuidado e o frívolo, que busquem companhia, ou cairão por falta de apoio, mas os calmos, os destemidos, os pensativos, e que esses busquem a solidão da floresta, do deserto e do topo da montanha, e ao seu poder mais poder será adicionado, e eles conterão cada vez mais as correntes psíquicas e redemoinhos que envolvem a humanidade. Paixão não é poder, é o abuso de poder, a dispersão de poder. A paixão é como uma tempestade furiosa que bate ferozmente e selvagemente sobre a rocha em guerra, enquanto o poder é como a própria rocha, que permanece silenciosa e imóvel por tudo isso. Essa foi uma manifestação de verdadeiro poder quando Martinho Lutero, cansado das persuasões de seus amigos temerosos, que duvidavam de sua segurança caso fosse para homens, respondeu: se houvesse tantos demônios em homens quanto ladrilhos no telhados que eu iria. E quando Benjamin Disraeli desabou em seu primeiro discurso parlamentar, e trouxe sobre si o escárnio da casa, isso foi uma exibição de poder germinal quando ele exclamou: chegará o dia em que você considerará uma honra ouvir-me. Quando aquele jovem, que eu conhecia, passando por contínuos reveses e infortúnios, foi ridicularizado por seus amigos e disse-lhe para desistir de mais esforços, e ele respondeu: não está longe o tempo em que você ficará maravilhado com minha boa sorte e sucesso. Ele mostrou que possuía aquele poder silencioso e irresistível que o levou sobre inúmeras dificuldades, e coroou sua vida com o sucesso. Se você não tem esse poder, pode adquiri-lo pela prática, e o início do poder é igualmente o início da sabedoria. Você deve começar superando aquelas trivialidades sem propósito das quais tem sido até agora uma vítima voluntária. Riso turbulento e descontrolado, calúnia e conversa fiada, e brincadeiras apenas para provocar o riso. Todas essas coisas devem ser colocadas de lado como desperdício de energia valiosa. São Paulo nunca mostrou sua maravilhosa compreensão das leis ocultas do progresso humano com maior vantagem do que quando advertiu os efésios contra conversas e gracejos tolos que não são convenientes, pois habitar habitualmente em tais práticas é destruir todo o poder espiritual e vida. À medida que você consegue se tornar imune a tais dissipações mentais, você começará a entender o que é o verdadeiro poder, e então começará a lutar com os desejos e apetites mais poderosos que mantêm sua alma em cativeiro e impedem o caminho para o poder, e seu progresso posterior ficará claro. Acima de tudo, tenha um único objetivo, tenha um propósito legítimo e útil e devote-se sem reservas a ele. Não deixe que nada o atraia, lembre-se de que o homem de mente dupla é instável em todos os seus caminhos. Esteja ansioso para aprender, mas lento para implorar. Tenha uma compreensão completa de seu trabalho e deixe-o ser seu, e conforme você prossegue, sempre seguindo o guia interior, a voz infalível, você passará de vitória em vitória e subirá passo a passo a lugares de descanso mais elevados, e sua visão cada vez mais ampla irá gradualmente revelar a você a beleza essencial e propósito de vida. Autopurificado, a saúde será sua, protegido pela fé, o sucesso será seu, autogovernado, o poder será seu, e tudo o que você fizer irá prosperar. Pois, deixando de ser uma unidade desarticulada, auto-escravizada, você estará em harmonia com a grande lei, trabalhando não mais contra, mas com o universal vida, o bem eterno. E a saúde que você ganhar permanecerá com você, o sucesso que você alcançará estará além de qualquer computação humana e nunca passará, e a influência e poder que você exerce continuará a aumentar ao longo dos tempos, pois será uma parte daquele princípio imutável que sustenta o universo. Este, então, é o segredo da saúde, um coração puro e uma mente bem ordenada. Este é o segredo do sucesso, uma fé inabalável e um propósito sabiamente dirigido. E controlar, com vontade inabalável, o corcel escuro do desejo. Este é o segredo do poder. O segredo da felicidade abundante. Grande é a sede de felicidade, e igualmente grande é a falta de felicidade. A maioria dos pobres anseia por riquezas, acreditando que sua posse lhes traria a felicidade suprema e duradoura. Muitos que são ricos, tendo satisfeito todos os desejos e caprichos, sofrem de tédio e plenitude, e estão mais longe da posse da felicidade até mesmo do que os muito pobres. Se refletirmos sobre esse estado de coisas, isso nos levará, em última análise, ao conhecimento de toda a verdade importante de que a felicidade não é derivada de meras posses exteriores, nem a miséria da falta delas, pois, se assim fosse, acharíamos os pobres sempre miseráveis e os ricos sempre felizes, ao passo que frequentemente o inverso é o caso. Algumas das pessoas mais miseráveis que conheci eram aquelas que estavam rodeadas de riquezas e luxo,
enquanto algumas das pessoas mais brilhantes e felizes que conheci possuíam apenas as mais básicas necessidades da vida. Muitos homens que acumularam riquezas confessaram que a satisfação egoísta que se seguiu à aquisição de riquezas roubou a vida de sua doçura, e que nunca foram tão felizes como quando eram pobres. O que é, então, felicidade e como pode ser assegurada? É uma invenção, uma ilusão e o sofrimento sozinho é perene. Veremos, após observação e reflexão sincera, que todos, exceto aqueles que entraram no caminho da sabedoria, acreditam que a felicidade só pode ser obtida pela satisfação do desejo. É essa crença, enraizada no solo da ignorância e continuamente regada por desejos egoístas, que é a causa de toda a miséria no mundo. E eu não limito a palavra desejo aos desejos animais mais grosseiros, estende-se ao reino psíquico superior, onde desejos muito mais poderosos, sutis e insidiosos prendem os intelectuais e refinados, privando-os de toda aquela beleza, harmonia e pureza de alma cuja expressão é felicidade. A maioria das pessoas admite que o egoísmo é a causa de toda a infelicidade do mundo, mas elas caem na ilusão destruidora de almas de que é o egoísmo de outra pessoa, e não o seu. Quando estiver disposto a admitir que toda a sua infelicidade é o resultado do seu próprio egoísmo, você não estará longe dos portões do paraíso, mas enquanto você estiver convencido de que é o egoísmo dos outros que está roubando sua alegria, você permanecerá prisioneiro em seu purgatório autocriado. A felicidade é aquele estado interior de satisfação perfeita que é alegria e paz, e do qual todos os desejos são eliminados. A satisfação que resulta do desejo gratificado é breve e ilusória, e sempre é seguida por uma demanda crescente de gratificação. O desejo é tão insaciável quanto o oceano, e clama cada vez mais alto conforme suas demandas são atendidas. Ele reivindica serviço cada vez maior de seus devotos iludidos, até que finalmente eles são atingidos por angústia física ou mental, e são lançados no fogo purificador do sofrimento. O desejo é a região do inferno e todos os tormentos estão centralizados ali. A renúncia do desejo é a realização do céu, e todas as delícias aguardam o peregrino lá. Enviei minha alma através do invisível. Alguma letra depois da vida para soletrar. E pouco a pouco minha alma voltou para mim. E sussurrou: eu mesmo sou o céu e o inferno. O céu e o inferno são estados internos. Afunde em si mesmo e em todas as suas gratificações, e você afunda no inferno. Eleve-se acima de si mesmo para aquele estado de consciência que é a negação total e o esquecimento de si mesmo, e você entra no céu. O eu é cego, sem julgamento, não possui conhecimento verdadeiro e sempre leva ao sofrimento. Percepção correta, julgamento imparcial e conhecimento verdadeiro pertencem apenas ao estado divino, e somente na medida em que você percebe esta consciência divina você pode saber o que é a verdadeira felicidade. Enquanto você persistir na busca egoísta de sua própria felicidade pessoal, a felicidade escapará de você e você estará plantando as sementes da miséria. Na medida em que você consegue se perder no serviço aos outros, nessa medida a felicidade virá a você e você colherá uma colheita de bem-aventurança. É amar, não ser amado. O coração é abençoado. É dando, não buscando presentes, que encontramos nossa busca. Qualquer que seja o teu desejo ou necessidade. Isso tu dá. Assim tua alma será alimentada e, de fato, deverás verdadeiramente viver. Apegue-se a si mesmo, e você se apegue à tristeza, renuncie a si mesmo e entre em paz. Buscar de forma egoísta não é apenas perder a felicidade, mas também aquela que acreditamos ser a fonte da felicidade. Veja como o glutão está continuamente procurando por uma nova iguaria com a qual estimular seu apetite amortecido, e como, inchado, sobrecarregado e doente, quase nenhum alimento é comido com prazer. Ao passo que aquele que domina o apetite, e não só não busca, mas nunca pensa no prazer gustativo, encontra prazer na refeição mais frugal. A forma de anjo da felicidade, que os homens, olhando com os olhos de si mesmos, imaginam verem um desejo satisfeito, quando agarrado é sempre o esqueleto da miséria. Verdadeiramente, aquele que busca a sua vida, perdê-la-á, e aquele que perde a sua vida, a encontrará. A felicidade duradoura chegará a você quando, deixando de se apegar egoisticamente, você estiver disposto a desistir. Quando você está disposto a perder, sem reservas, aquela coisa impermanente que é tão cara a você, e que, quer você se apegue a ela ou não,
um dia será arrebatada de você. Então você encontrará aquilo que lhe parecia uma perda dolorosa acaba sendo um ganho supremo. Para desistir para ganhar, do que isso não há maior ilusão, nem fonte mais prolífica de miséria, mas estar disposto a ceder e sofrer perdas. Este é realmente o modo de vida. Como é possível encontrar a verdadeira felicidade centrando-nos nas coisas que, por sua própria natureza, devem passar? A felicidade permanente e real só pode ser encontrada centrando-nos naquilo que é permanente. Eleve-se, portanto, acima do apego e do desejo por coisas impermanentes, e você então entrará na consciência do eterno. E como, elevando-se acima de si mesmo, e crescendo mais e mais no espírito de pureza, autossacrifício e amor universal, você se concentra nessa consciência, você vai perceber aquela felicidade que não tem reação e que nunca pode ser tirada de você. O coração que alcançou o esquecimento total de si mesmo em seu amor pelos outros, não apenas se tornou possuidor da felicidade mais elevada, mas entrou na imortalidade, pois realizou o divino. Olhe para trás em sua vida e descobrirá que os momentos de suprema felicidade foram aqueles em que você pronunciou alguma palavra ou realizou algum ato de compaixão ou de amor abnegado. Espiritualmente, felicidade e harmonia são sinônimos. A harmonia é uma fase da grande lei cuja expressão espiritual é o amor. Todo egoísmo é discórdia, e ser egoísta é estar em desarmonia com a ordem divina. Ao percebermos que o amor que tudo abrange que é a negação de nós mesmos, nos colocamos em harmonia com a música divina, a canção universal, e aquela melodia inefável que é a verdadeira felicidade torna-se nossa. Homens e mulheres estão correndo para lá e para cá na busca cega pela felicidade, e não podem encontrá-la, nem jamais, até que reconheçam que a felicidade já está dentro deles e ao seu redor, preenchendo o universo, e que eles, em sua busca egoísta, estão se excluindo dele. Eu segui a felicidade para torná-la minha. Passando por um carvalho imponente e uma trepadeira de era oscilante. Ela fugiu, eu persegui, sobre colinas e vales inclinados. Campos e prados de Oir, no vale púrpura. Perseguindo rapidamente sobre o riacho. Escalei os penhascos vertiginosos onde as águias gritam. Atravessei rapidamente todas as terras e mas sempre a felicidade me escapou. Exausto, desmaiando, não persegui mais. Mas afundei para descansar em uma praia árida. Um veio e pediu comida, e outro, esmola. Coloquei o pão e o ouro em palmas ósseas. Um veio em busca de simpatia e o outro em busca de descanso. Compartilhei com todos os necessitados o meu melhor. Quando doce felicidade, com forma divina, esteve ao meu lado, sussurrando baixinho, eu sou teu. Essas belas linhas de Burleigh expressam o segredo de toda a felicidade abundante. Sacrifique o pessoal e o transitório, e você se elevará imediatamente ao impessoal e permanente. Abandone aquele eu estreito e apertado que busca tornar todas as coisas subservientes aos seus próprios interesses mesquinhos, e você entrará na companhia dos anjos, no próprio coração e essência do amor universal. Esqueça-se inteiramente das tristezas dos outros e de ministrar aos outros, e a felicidade divina o libertará de toda tristeza e sofrimento. Dando o primeiro passo com um bom pensamento, o segundo com uma boa palavra e o terceiro com uma boa ação, entrei no paraíso. E você também pode entrar no paraíso seguindo o mesmo curso. Não está além, está aqui. É realizado apenas pelo altruísta. É conhecido em sua plenitude apenas pelos puros de coração. Se você não percebeu essa felicidade limitada, você pode começar a realizá-la mantendo sempre diante de você o ideal elevado do amor altruísta e aspirando a ele. A aspiração ou oração é o desejo voltado para cima. É a alma voltando-se para sua fonte divina, onde somente a satisfação permanente pode ser encontrada. Por aspiração, as forças destrutivas do desejo são transmutadas em energia divina e preservadora de tudo. Aspirar é fazer um esforço para se livrar dos obstáculos do desejo, é o pródigo tornado sábio pela solidão e pelo sofrimento, voltando para a mansão de seu pai. Conforme você se eleva acima do eu sórdido, ao quebrar, uma após a outra, as correntes que o prendem, você perceberá a alegria de dar, distinta da miséria de agarrar, dar de sua substância, dar de seu intelecto, dando amor e luz que está crescendo dentro de você. Você entenderá então que é realmente mais abençoado dar do que receber.
Mas a doação deve ser do coração, sem qualquer mancha pessoal, sem desejo de recompensa. A dádiva do amor puro é sempre acompanhada de bem-aventurança. Se, depois de ter dado, você está ferido porque não foi agradecido ou lisonjeado, ou seu nome foi colocado no papel, saiba então que seu presente foi motivado pela vaidade e não pelo amor, e você estava apenas dando para receber, não estavam realmente dando, mas agarrando. Perca-se no bem-estar dos outros, esqueça de si mesmo em tudo o que você faz, este é o segredo da felicidade abundante. Esteja sempre vigilante para evitar o egoísmo e aprenda fielmente as lições divinas do sacrifício interior. Assim, você deve escalar as alturas mais altas da felicidade, e deve permanecer na luz do sol nunca nublada da alegria universal, vestido com a vestimenta resplandecente da imortalidade. A realização da prosperidade é concedido apenas ao coração que abunda com integridade, confiança, generosidade e amor para realizar a verdadeira prosperidade. O coração que não possui essas qualidades não pode conhecer a prosperidade, pois a prosperidade, como a felicidade, não é uma posse externa, mas uma realização interior. O homem ganancioso pode se tornar um milionário, mas ele sempre será miserável, mesquinho e pobre, e até mesmo se considerará aparentemente pobre enquanto houver um homem no mundo que seja mais rico do que ele, enquanto o justo, o aberto com as mãos e o amor alcançarão uma prosperidade plena e rica, mesmo que suas posses externas sejam pequenas. É pobre aquele que está insatisfeito, é rico quem se contenta com o que tem e é mais rico quem é generoso com o que tem. Quando contemplamos o fato de que o universo é abundante em todas as coisas boas, tanto materiais quanto espirituais, e o comparamos com a ânsia cega do homem de garantir algumas moedas de ouro ou alguns acres de terra, é então que percebemos o quão escuro e o egoísmo ignorante é então que sabemos que a busca de si mesmo é autodestruição. A natureza dá tudo, sem reservas e nada perde, o homem, agarrando tudo, perde tudo. Se você deseja alcançar a verdadeira prosperidade, não se acomode, como muitos fizeram, na crença de que, se você agir corretamente, tudo dará errado. Não permita que a palavra competição abale a sua fé na supremacia da justiça. Não me importo com o que os homens podem dizer sobre as leis da competição, pois não conheço a lei imutável, que um dia os colocará todos na derrota, e que os colocará na derrota mesmo agora no coração e na vida dos justos cara. E conhecendo esta lei, posso contemplar toda desonestidade com repouso imperturbável, pois sei onde certa destruição aguarda. Sob todas as circunstâncias, faça o que você acredita ser certo e confie na lei, confie no poder divino que é eminente no universo, e ele nunca o abandonará, e você sempre estará protegido. Por meio de tal confiança, todas as suas perdas serão convertidas em ganhos, e todas as maldições que ameaçam serão transmutadas em bênçãos. Nunca abandone a integridade, a generosidade e o amor, pois isso, junto com a energia, o elevará a um estado verdadeiramente próspero. Não acredite no mundo quando ele lhe diz que você deve sempre atender ao número 1 primeiro, e aos outros depois. Fazer isso não é pensar nos outros, mas apenas no próprio conforto. Para aqueles que praticam isso, chegará o dia em que serão abandonados por todos, e quando clamarem em sua solidão e angústia, não haverá ninguém para ouvi-los e ajudá-los. Considerar-se a si mesmo antes de todos os outros é paralisar, deformar e impedir todo o impulso nobre e divino. Deixe sua alma se expandir, deixe seu coração alcançar os outros com amor e calor generoso, e grande e duradoura será sua alegria, e toda a prosperidade virá a você. Aqueles que se desviaram da estrada da justiça protegem-se contra a competição, aqueles que sempre buscam o que é certo não precisam se preocupar com tal defesa. Esta não é uma afirmação vazia. Existem homens hoje que, pelo poder da integridade e da fé, desafiaram toda a competição, e que, sem se desviar minimamente de seus métodos, quando competiram com eles, subiram constantemente à prosperidade, enquanto aqueles que tentaram miná-los, recuaram derrotados. Possuir aquelas qualidades interiores que constituem o bem é estar blindado contra todos os poderes do mal e ser duplamente protegido em cada tempo de provação, e desenvolver-se nessas qualidades é construir um sucesso que não pode ser abalado e entrar em uma prosperidade que durará para sempre. Fim.